Fala-se os praticantes de elisão fiscal, Bitcoin nos na área, trazendo mais uma notícia sobre o Tether. Deixa o gostei, se inscreve no canal e ativa o sino de notificação, deixa um comentário e compartilha o vídeo para dar aquela moral. Por que a Tether atua mais como um banco central do que como uma stablecoin? Antes, uma simples emissora de stablecoin. A Tether agora reflete a mecânica de um banco central com reservas, lucros e decisões semelhantes a políticas monetárias. Tether já não parece uma simples empresa de stablecoin. Ela administra um balanço repleto de títulos do Tesouro dos Estados Unidos de curto prazo, operações de recompra reversa, ouro e até Bitcoin, BTC, 563.646 reais. Emite e resgata dólares em grande escala e pode congelar endereços a pedido das autoridades. Seu último relatório de atestação mostra 181,2 bilhões de dólares dos Estados Unidos em reservas contra 174,5 bilhões de dólares dos Estados Unidos em passivos, com um excedente de 6,8 bilhões de dólares dos Estados Unidos e mais de 174 bilhões de dólares dos Estados Unidos em USD 5,29 reais. M. Circulico. Com as taxas de juros elevadas, esse portfólio fortemente concentrado em títulos do Tesouro gerou mais de ultrassonografia, 10 bilhões em lucro até agora em 2025, um número mais típico de uma instituição financeira do que de uma startup cripto. É por isso que tanto críticos quanto apoiadores afirmam que a Tether está se comportando como um banco central privado vinculado ao dólar em partes da economia cripto. Embora sem mandato soberano ou rede de segurança, agindo como um banco central. O que isso significa? Na prática, a Tether realiza 4 ações que se assemelham ao comportamento de um banco central. Primeiro, ela emite e resgata dinheiro sob demanda. Clientes verificados criam novos USDT ao transferir moeda fiduciária e resgatam, enviando o USDT de volta em troca de dólares. Esse mercado primário expande ou contrai a oferta, enquanto as negociações no mercado secundário ocorrem nas exchanges. As mudanças reais no balanço acontecem dentro desse fluxo de emissão e resgate. Segundo, ela administra as reservas como uma mesa de renda fixa, alocando a maior parte dos ativos em títulos do Tesouro dos Estados Unidos da América de curto prazo e em operações de recompra, com parte em ouro e Bitcoin. Um portfólio concentrado em títulos do Tesouro preserva a liquidez e mantém uma demanda constante por esses papéis, algo que mesas de dívida acompanham ativamente ao identificar grandes compradores da dívida americana. Terceiro, ela obtém algo semelhante ao seigniorage lucro da emissão de moeda em um ambiente de juros altos. Os usuários mantêm um token que não rende juros enquanto a Tether recebe juros sobre os títulos do Tesouro, resultando em mais de ultrassonografia. 10 bilhões de lucro e ultrassonografia, 6,8 bilhões em reservas excedentes no terceiro trimestre de 2025. Essa fonte de receita é o motivo pelo qual a comparação com um banco central privado faz sentido. Por fim, a empresa utiliza ferramentas semelhantes às de política monetária, como funções contratuais que podem congelar endereços a pedido de autoridades policiais ou de sanções. Também possui a capacidade de adicionar ou remover blockchains, por exemplo, descontinuando o uso de Amini, PCHSLP, Kusama, EOS
e Algorand para gerenciar riscos operacionais, embora isso não constitua uma política monetária soberana. Ainda representa uma forma de intervenção ativa em um ativo similar ao dólar, usado por centenas de milhões de pessoas. Expandindo os mecanismos de política que lembram ferramentas de bancos centrais, a Tether agora intervém em seu próprio sistema dolarizado de maneiras que se assemelham a instrumentos de política monetária. No lado da conformidade, ela pode congelar endereços ligados a sanções ou ações de aplicação da lei. A empresa introduziu pela primeira vez uma política proativa de congelamento de carteiras em dezembro de 2023 e, desde então, a utilizou em casos específicos, como em carteiras vinculadas à exchange russa sancionada Garantex. Essas são intervenções em nível de emissora que afetam diretamente quem pode movimentar liquidez em dólar on-chain. No lado das operações de mercado, as reservas da Tether são administradas como um portfólio de renda fixa de curto prazo, fortemente concentrado em títulos do Tesouro dos Estados Unidos da América e operações de recompra reversa. Essa estrutura permite que as atividades de emissão e resgate se alinhem com ativos altamente líquidos, que rendem juros, mantendo a flexibilidade operacional. No relatório de atestação mais recente da Tether, essa combinação ajudou a gerar lucros de múltiplos bilhões de dólares e uma reserva excedente considerável. Esses mecanismos lembram uma gestão ao estilo de mercado aberto, ainda que a Tether continue sendo uma emissora privada, não um banco central. A Tether também define seu próprio perímetro operacional. Ela adicionou e descontinuou blockchains para concentrar a atividade onde o uso e a infraestrutura são mais fortes, encerrando a emissão, e o suporte posterior em redes legadas como Amini BCH, SLP, Kusama IaaS e Algorand, enquanto manteve os resgates durante um período de transição. Além disso, diversifica suas reservas ao destinar até 15% dos lucros operacionais realizados para Bitcoin, uma política introduzida em 2023 que representa outra decisão em nível de emissora com efeitos em todo o sistema. De emissora de stablecoin, a empresa de infraestrutura nos últimos 18 meses. A Tether se transformou de uma empresa de token único em um grupo mais amplo de infraestrutura financeira. Em abril de 2024, ela se reorganizou em 4 divisões operacionais: Tether Finance, Tether Data, Tether Power e Tether Edil. Essas divisões administram os serviços de ativos digitais da Tether, seus empreendimentos em dados IA como Olepunch e Northern Data, iniciativas de energia e programas educacionais. A reestruturação formalizou uma estratégia que vai muito além da simples emissão do USDT. Na divisão Power, a Tether investiu capital e expertise na Volcano Energy ML Salvador, um parque eólico e solar de 241 megawatts projetado para abastecer uma das maiores operações de mineração de Bitcoin do mundo. O projeto apoia diretamente o tempo de atividade de pagamentos e liquidações. A empresa também encerrou o suporte a várias blockchains legadas para concentrar a liquidez onde as ferramentas e a demanda são mais fortes. Uma decisão operacional com efeitos em todo o ecossistema. Para atender diretamente ao mercado dos Estados Unidos da América, a Tether anunciou o Satoshi, um token em dólar regulamentado nos Estados Unidos, que será emitido pelo Anchorage Digital Bank sob as regras domésticas, ao lado do seu USDT offshore existente. Se lançado conforme descrito, o SAT dará à Tether uma plataforma compatível nos Estados Unidos da América, enquanto o USDT continuará atendendo aos mercados globais.
Porque a analogia falha, é importante destacar que a Tether não é uma autoridade monetária soberana, ela não define taxas de juros, não atua como emprestadora de última instância, nem opera sob um mandato público. Sua transparência ainda depende de atestações trimestrais, em vez de uma auditoria financeira completa. Embora a empresa afirme estar em negociações com uma das 4 grandes firmas de auditoria para verificar suas reservas, essa lacuna entre atestação e auditoria é uma das razões pelas quais críticos rejeitam o rótulo de Banco Central. Há também preocupações com o balanço patrimonial. Em alguns momentos, a Tether manteve uma carteira de empréstimos garantidos, mesmo após afirmar que reduziria essa exposição. Essa categoria de ativos atrai atenção porque os termos e contrapartes são relevantes. De forma mais ampla, a empresa depende de bancos custodiante e contrapartes privadas em operações de recompra e não de uma garantia. Soberana, o que significa que a confiança e a infraestrutura de mercado permanecem fora do seu controle direto. Por fim, algumas das ações mais semelhantes a políticas monetárias da Tether são, na verdade, medidas de conformidade, como o congelamento proativo de endereços listados por autoridades de sanções, onde a Tether se encaixa no panorama mais amplo em última análise. A Tether se parece menos com uma emissora típica de stablecoin e mais com um banco central privado denominado em dólar para o mercado cripto. Ela expande e contrai a oferta por meio de emissões e resgates em larga escala. Mantém títulos do Tesouro e operações de recompra de curto prazo, obtém receitas bilionárias em juros e pode intervir com ações de conformidade quando necessário. No entanto, a analogia vai apenas até certo ponto. Não há mandato público nem garantia de resgate. A transparência ainda depende de atestações, e suas ações semelhantes a políticas estão amplamente focadas em conformidade, não em gestão macroeconômica. Fique atento à composição das reservas, aos lucros, aos resgates, ao avanço em auditoria e nos Estados Unidos, a como o plano SATE com o Anchorage se desenrola, pois é aí que a história poderá continuar a se assemelhar à de um banco central ou começar a se distanciar.